A história começa em um mundo repleto de inúmeras espécies de vida convivendo entre humanos, pássaros, bestas, alguns peixes interessantes e até mesmo fadas e espíritos. Mas o ser que reina acima de todos é o poderoso dragão. Neste mundo, a maioria dos seres vivos possui um lar que atende bem às suas necessidades e entende a importância de ter um lugar que possam chamar de seu. Em algum lugar em uma caverna, um casal de slimes está ansioso para se mudar para seu novo lar. O homem que está vendendo, que na verdade é um senhor demoníaco, os convence a comprá-lo, exibindo todas as suas características atraentes e observa de maneira estranha enquanto o casal ansioso assina o contrato. Em outro lugar, somos apresentados ao nosso protagonista principal, um dragão vermelho covarde chamado Leti, que acaba de ser deserdado por seus pais após falhar em proteger o ovo. Uma noite, ele adormeceu enquanto deveria estar vigiando, o que permitiu que um caçador entrasse sorrateiramente e o roubasse. Leti era tão patético que nem mesmo confrontou o caçador para recuperá-lo, pois tinha medo de se machucar. E quando seu pai voltou para casa, imediatamente o deserdou, chamando-o de uma desgraça para toda a espécie dos dragões. Agora, ele precisa se virar sozinho pela primeira vez em um mundo cheio de mistérios. Mas, ao contrário de outros dragões, Leti é dócil, fraco e, no geral, severamente deficiente em suas habilidades. Ao olhar para seu cartão de identificação, ele se pergunta como diabos vai sobreviver com estatísticas tão ruins. Ele pensa que, se ao menos tivesse um ninho onde pudesse se esconder. E, nesse momento, ele tem uma epifania. Leti se lembra da história sobre os 3 pequenos trolls, que eram os mais fracos dos grupos, mas construíram uma fortaleza impenetrável e conseguiram viver seus dias ilesos. Com isso, Leti parte sozinho em busca de seu novo lar perfeito. No entanto, ao longo do caminho, o indefeso e pequeno tonto é capturado e levado para a mina Xoloto, onde acorda em uma jaula cercado por anões que comemoram a captura de um dragão. 30 minutos antes, Leti havia encontrado um anão, enquanto procurava pela cidade dos anões. No entanto, os anões gananciosos imediatamente pensaram que Leti estava ali para roubar seu ouro, e antes que ele percebesse, acabou preso em uma jaula. Com lágrimas nos olhos, Leti promete que só queria que eles o ajudassem a construir uma casa, já que ouviu que os anões eram realmente bons nisso. Ele desaba em lágrimas, gritando que só quer voltar para casa. E os anões param e o encaram como se dissessem: "Cara, você é um dragão, tenha coragem." Após perceber a triste desculpa que é como dragão, o líder dos anões diz que eles vão construir uma casa para ele, mas em troca quer fazer alguns tapetes de dragão com ele, já que vendem por preços altos. O líder começa dizendo que precisa de suas chifres e depois de sua cauda, passando a listar cada parte de seu corpo com um tom sinistro. Leti fica em pânico, tentando pensar em uma maneira de escapar e, lembrando-se da ganância dos anões, os engana, fazendo-os acreditar que alguém está roubando seu ouro, dando-lhe tempo suficiente para escapar para a floresta, onde ele acaba encontrando o caçador que roubou o ovo. No entanto, naquele momento, os anões que o perseguiam o alcançam e entram em uma briga com o caçador, dando a Leti uma pequena oportunidade para escapar. Depois de correr por horas, Leti se encontra chorando sozinho na floresta, sentindo-se tão desesperançado. Mas, justo então, um casal de árpias aparece, que se compadece de Leti. Ele conta a elas sua história enquanto elas o confortam e, após isso, oferecem para que ele fique com elas, já que o ninho está bastante vazio desde que os filhotes partiram. As árpias mostram a ele o ninho no topo da árvore, mas Leti, sendo o dragão desesperançado que é, ainda não consegue voar, então ele precisa escalar tudo usando suas garras. Depois de chegar ao topo, as árpias tentam ensiná-lo a usar suas asas para voar e falam palavras de encorajamento para ele. Leti pula e desliza pelo ar, colocando um sorriso em seu rosto e deixando as árpias orgulhosas. Tudo isso dura cerca de 3 segundos, até que ele cai de cara no chão, esquecendo a regra mais importante de bater suas malditas asas. As árpias riem enquanto Leti se encolhe de vergonha e embaraço. No entanto, elas têm uma ideia para ele e sugerem que ele vá para o Vale Além, onde pode encontrar um enorme carvalho habitado por goblins que podem ajudá-lo. A próxima coisa que vemos é que já é noite e Leti está pendurado em uma árvore pelo pé, de cabeça para baixo. Os goblins veem Leti como um suculento bife de dragão, mas ao mencionarem as árpias, os goblins mudam de atitude e o soltam, pois são grandes admiradores das árpias e não querem desapontá-las. Depois de compartilhar sua história com os goblins, eles o encorajam a continuar sua jornada e a parar de ser tão covarde, porque ele é um dragão. Leti prossegue em sua jornada e acaba em um lugar chamado Saharajan, onde lhe oferecem um lugar em sua casa. No entanto, Leti F está por perto e descobre que não consegue respirar debaixo d'água nem nadar, e assim recusa a oferta. Leti é então aconselhado a seguir para o leste, perto da grande árvore Yggdrasil, onde encontrará um grande arquiteto chamado Deria, que até os ajudou a construir Saharajan. Leti agradece e parte, encontrando alguns gnomos pelo caminho que o apontam na direção certa.
Após algum tempo, Let finalmente chega ao seu destino. No entanto, nesse momento, ele é abordado por uma equipe de heróis que imediatamente o veem como uma ameaça, já que ele é um dragão. E assim que eles sacam suas armas, um ser misterioso se aproxima segurando um livro especial e rapidamente lida com a equipe dos heróis. Após testemunhar essa demonstração lendária de poder, Let desmaia, mas, depois de um tempo, recupera a consciência. Ao acordar de um pesadelo, Let se apresenta ao elfo de cabelos grisalhos e explica que lhe disseram que havia um grande arquiteto nessa área. O elfo então revela que ele é quem Let estava procurando, o único e inigualável Daria. Let congela em descrença e então implora fervorosamente a Daria para ajudá-lo a encontrar um lar. Como alguém que está no ramo imobiliário há séculos, Daria diz a Let que ele tem 3 opções: A. Construir sua própria casa, B. Comprar uma casa existente, ou C. Simplesmente alugar de um proprietário. Daria revela que é tanto um arquiteto registrado quanto um agente imobiliário licenciado. E com tantas opções, o cérebro de Let começa a dançar como em uma discoteca, provavelmente pensando que Daria é a segunda vinda de Jesus. Mas tudo isso desmorona quando ele entrega a Let seu cartão. E ao inspecioná-lo, Let vê que está escrito Senhor Demônio nele, o que Daria admite ser uma de suas ocupações também. Daria pergunta a Let qual caminho ele quer seguir em relação à aquisição de sua nova casa. Let revela que deseja uma aconchegante cabana, mas Daria não tem certeza se algo assim poderia acomodar alguém do tamanho dele. Enquanto desenha a cabana, Daria informa a Let que, se ele viver em uma casa como essa, estará praticamente morto. Ele acrescenta que heróis poderiam simplesmente entrar e usar uma espada para izecaiá-lo direto para os portões do paraíso. Ao ouvir isso, Let se pergunta quantos mais humanos estão por aí se fantasiando de heróis. Daria explica que, enquanto caçadores são especializados em caçar não-humanos, heróis são máquinas de matar sedentas de sangue, verdadeiros escórias que roubam, assassinam, saqueiam e até ajudam em golpes políticos. Suspirando, Daria diz a um Let assustado que é hora de começarem a trabalhar na busca por uma casa para ele. Com um rápido feitiço de teletransporte, Daria os leva até a frente de um templo. Ele informa Let sobre a propriedade, revelando que foi usada por muitos seres poderosos e contém várias contramedidas contra heróis. Ao entrar no templo para uma visita interna, Daria avisa Let para ter cuidado com seus passos. Mas Let, sendo tão teimoso quanto um sanduíche de baleia, cai em uma armadilha e se vê despencando. Quando Daria chega ao local, informa Let que eles estão em uma masmorra subterrânea equipada com armadilhas contra heróis. Apesar dos protestos de Let, Daria insiste em lhe dar um tour completo pela casa e o tranquiliza para não ter medo, já que feitiços de ressuscitação são uma de suas especialidades. Eventualmente, a dupla acaba em uma piscina de cura e Let imediatamente pula para nadar. Infelizmente, não há cura para a estupidez e Let rapidamente acaba se afogando. Depois de sair, Daria diz a Let que é hora dele voltar para o andar de cima. Enquanto Let começa a subir novamente, um grupo de heróis vagantes o avista e tenta atacá-lo. No entanto, Daria vem para protegê-lo, salvando-o mais uma vez. Incapazes de saborear um pouco de carne de dragão para seus ganhos, os heróis levantam suas bestas com raiva, tentando matar Daria sem suar. O Senhor Demônio rapidamente se livra dos heróis, que não são páreo para ele, enquanto Let consegue voltar ao topo. Ao ver Let todo exausto, Daria o acaricia e diz que ele fez um bom trabalho fazendo Let chorar, já que nunca foi apreciado por seu próprio pai. Nos dias seguintes, Let anda como um soldado ferido. Daria, preocupado, pergunta se ele está bem, mas Let garante que seus músculos pararam de cãibrar e se pergunta aonde será o próximo destino. Após um momento, Daria revela que a próxima casa é um lugar que os heróis nunca se aproximam, e se ele escolher viver lá, nunca se sentirá sozinho novamente. Eles chegam ao local e Let olha para a casa com uma expressão de horror. Mas então ele percebe que realmente é uma casa de horrores, chamada Mansão dos Mortos. Let se vira para sair, mas Daria o puxa pela cauda e explica que ter fantasmas como companhia é ótimo, já que eles nunca o abandonarão. Ao entrar na mansão com Daria, um arrepio percorre sua espinha. Para piorar a situação, Daria diz de forma franca a Let que múltiplos exorcismos naquela casa falharam. Ele então entrega a Let um aspirador de pó e informa que, como passarão a noite lá, ele deve usar o aspirador em caso de emergência. Com isso, o Senhor Demônio deseja a Let sonhos doces e sai do quarto. Segundos após a partida de Daria, Let encontra a criança do filme de vingança. Com medo, Let corre para fora do quarto. No corredor mal iluminado, ele tenta encontrar o caminho para Daria quando percebe que é assim que os negros morrem primeiro nos filmes de terror. Depois de receber uma lanterna de um fantasma, Let se depara com um quarto que parece pior do que o porão de um guerreiro de teclado. Enquanto Let tenta voltar, encontra um exército de fantasmas esperando por ele. Sem opções, ele abre a porta e desmaia ao ver um fantasma aterrorizante. Com Let desmaiado, o rei dos fantasmas diz a Daria que não esperava que um dragão fosse tão covarde. Ao encontrar o rei dos fantasmas chamado Samuel, Let descobre que os fantasmas estavam apenas tentando dizer olá e recebê-lo.
Enquanto isso, Samuel reflete sobre o passado, lembrando-se de Déria vagando ao lado de um dragão. Déria responde, afirmando que, como teve um dragão como companheiro no passado, talvez seja por isso que ele tem uma fraqueza por Let. Reunindo suas forças, Let diz a Déria que precisa de um lar onde possa relaxar um pouco mais. E compreendendo isso, Déria promete ajudar Let a encontrar um lar do seu agrado. No dia seguinte, enquanto Let e Déria retomam sua jornada, Déria pergunta a Let se ele está confortável em fazer uma parada rápida como um cachorro obediente. Let concorda, mas pergunta a Déria o motivo da parada. O Senhor Demônio revela que eles precisam parar na Toca da Velha, o que instantaneamente faz Let tremer de medo. Com uma voz patética, ele pergunta a Déria se realmente precisam parar em outro lugar assustador. Quando Déria revela que, como um perdedor sem teto, ele não podia pagar uma cama, teve que pegar uma emprestada deles. Lembrando-se de como deixaram a cama na mansão assombrada, Let pergunta a Déria se deveriam voltar. O elfo então tira uma bolsa que se parece notavelmente com o bolso do Doraemon e diz ao dragão desavisado que sua bolsa pode conter qualquer item, não importa o tamanho. Ao chegarem ao destino, Let e Déria entram em uma caverna empoeirada onde encontram 3 feias velhas bruxas. Surpreso com a aparência delas, Let descobre com Déria que essas velhinhas são as Irmãs Cinzentas, conhecidas por suas habilidades em artesanato. As mulheres cumprimentam Let, explicando que normalmente não recebem recém-chegados, mas como ele parece uma lâmpada piscante, não se sentem ameaçadas por ele. As mulheres guiam Déria e Let por uma entrada secreta, levando-os a uma grande sala adornada com vários itens. Let expressa sua admiração e as irmãs declaram orgulhosamente que possuem tudo o que alguém poderia desejar, exceto um método para transformar Let em um protagonista legal. Enquanto o dragão curioso explora a sala de exposições, Déria lhe mostra uma porta, revelando que as irmãs são habilidosas em criar portas grandes o suficiente para caber americanos. Observando a porta, Let percebe que ela não tem maçanetas. Déria explica que as maçanetas são vendidas separadamente e que, usando diferentes botões mágicos, ele poderá viajar para vários locais. Empolgado com a ideia de viajar sem andar, Let insere uma maçaneta. No entanto, ele fica ansioso ao ver a porta se abrir para a cidade dos anões, que estão todos bastante chateados com a perspectiva de não terem sopa de dragão. Notando a expressão aterrorizada de Let, as irmãs chamam sua atenção para uma porta chamada Portal da Dama Valente. Enquanto Let observa a bela dama pintada na porta, seu coração começa a dançar breakdance. De repente, a dama galante fala com ele, surpreendendo Let. Déria explica que, se Let usar a palavra mágica, a dama galante o ajudará a se teletransportar para qualquer lugar do mundo. No entanto, se ele demorar muito, ela recitará um poema constrangedor escrito pelo próprio Let. Como Let está amaldiçoado com uma sorte péssima, a dama galante anuncia que o tempo acabou e começa a ler em voz alta um poema que Let escreveu sobre precisar de um dragão vilão ao seu lado. Ao ver Let gritar de pura vergonha, Déria sente pena dele e sugere que ele desvie sua atenção para a lareira. Imediatamente, Let começa a imaginar seu futuro com a lareira. No entanto, seus sonhos se despedaçam quando Déria revela que a lareira é incrivelmente pesada e, a menos que ele consuma 10 Arnold Schwarzeneggers no café da manhã, não há como ele ser forte o suficiente para levar a lareira para sua nova casa. Para aumentar sua miséria, as irmãs lembram Let que ele precisa ter um lar para poder desfrutar da lareira. Encontrando sua 13ª razão, Let se deixa cair em desapontamento quando Déria pergunta se ele gostaria de construir uma nova casa. Empolgado com a ideia, Let e Déria se teletransportam para uma colina, onde Let pode facilmente pular se a vida se tornar muito difícil para seu pequeno cérebro. Aproveitando a paisagem, Let expressa seu interesse em construir uma casa. Quando ele de repente percebe que está completamente sem dinheiro, Déria assegura a Let, sugerindo que, já que ele é inútil enquanto está vivo, seus órgãos poderiam aumentar seu valor se ele apenas se virasse e morresse. Não querendo morrer sem dar uma palma em algumas bochechas de dragão, Let começa a se sentir mal, fazendo com que Déria pergunte quanto dinheiro ele tem. Tirando sua carteira, Let a entrega ao Senhor Demônio, que encontra um único dente dentro. Let explica animadamente que, se ele colocar o dente debaixo do travesseiro, uma fada o trocará por dinheiro. Sem se deixar abalar, Déria informa Let que essas coisas não acontecem de verdade, assim como o Papai Noel não é real. Antes que Let possa ficar todo emo, Déria o tranquiliza dizendo que seus problemas financeiros podem ser resolvidos depois e tira um projeto de uma casa. Assim que Déria explica o layout para Let e recebe sua aprovação, ele bate palmas e chama gnomos e grandes ogros verdes, revelando que são seus empregados mal pagos. Com tudo em ordem, a construção começa. Vendo todos trabalhando, Let tenta ajudar, mas falha miseravelmente. Isso leva Déria a se perguntar quem urinou na piscina genética de Let para ele ser tão patético e desajeitado. No entanto, sendo o Senhor Demônio compassivo que é, Déria tranquiliza Let dizendo que Roma não foi construída em um dia e o aconselha a relaxar.
Após uma semana, Letty expressa imensa gratidão a todos por construírem sua casa. Derry então informa que eles precisam esperar os heróis chegarem, explicando seu plano de matar os ladrões de oxigênio e vender seu equipamento. Quando Letty começa a se preocupar, Derry a convoca um trio de monstros musculosos. Inicialmente apavorado, Letty se surpreende quando os monstros o bajulam. Empolgado por ver um dragão de verdade, Derry informa Letty que os monstros servirão como seus guarda-costas residentes, ganhando seu sustento lutando contra heróis, enquanto o restante irá para o custo da construção. Desejando boa sorte a Letty, Derry parte, deixando Letty para aproveitar sua nova casa. No entanto, problemas logo chegam na forma de heróis em busca de uma luta. Antes que a batalha possa começar, um dos heróis reconhece Letty como o dragão que destruiu seus companheiros, fazendo com que ele recuasse durante a noite. A reputação de Letty cresce entre as criaturas de outros mundos que começam a buscar sua ajuda, aclamando-o como o Senhor Dragão da Chama. Sentindo-se sobrecarregado com seu novo título, Letty decide ir ao supermercado, sem intenção de voltar. Ao se preparar para partir, ele encontra Dyrys, que questiona por que ele está abandonando sua casa. Letty compartilha sua história, explicando como seu lar se tornou um alvo principal para os heróis. Desejando explorar e saquear, ele expressa seu desejo por paz e tranquilidade. Comovido pelos problemas de Dyrys, promete ajudá-lo a encontrar o lar perfeito. Encontrando-se em meio às planícies geladas dos Albis, Letty começa a entender por que muitas pessoas sem teto acabam se tornando usuários de fentanil. Ele nota Dyrys coberto com roupas quentes e reclama de estar com frio. Não querendo que a PETA o processe por colocar animais em perigo, o Senhor Demônio garante a Letty que preparou roupas de inverno para ele também. Tirando do seu bolso do Doraemon, Dyrys dá a Letty um traje que o transforma em uma grande bola de mochi. Depois de se vestir adequadamente, a mente de Letty começa a se clarear. Ele pergunta a Dyrys por que estão no meio de um grande campo de neve. O Senhor Demônio o lembra de seu desejo de viver uma vida isolada, longe de heróis e caçadores. Então, que lugar melhor do que entre os demônios? Polo Norte. Explicando melhor, Dyrys revela que o preço da Terra é barato, o que vai aliviar seu bolso. Letty sua frio ao perceber que o Senhor Demônio é meio autista e gosta de levar as coisas ao extremo. Encerrando a conversa, Dyrys mostra a Letty um documentário de baixo orçamento sobre a vida de um Yeti e seu habitat. Após assistir ao filme, Dyrys diz a Letty que, se ele quer uma casa, precisa começar a trabalhar duro. Confuso, Letty pergunta se ele tem que trabalhar mais sozinho. O Senhor Demônio revela que, como os iglus não requerem custo de construção, ele pode começar a trabalhar por conta própria. Com a orientação de Dyrys e o esforço de Letty, eles conseguem construir um iglu modesto para Letty. Depois, Dyrys avisa Letty que o aspecto mais difícil de viver em isolamento é a sobrevivência. Ele instrui Letty a canalizar seu interior de Bear Grylls e dar o seu melhor. Nos próximos 3 dias, Letty sente seu coração afundar ao perceber o início de um novo desenvolvimento de personagem. Latido de exército. Antes que ele possa reclamar mais, Dyrys lhe mostra o sinal da paz e desaparece. Sozinho e com frio, Letty tenta encontrar comida para si. Ao notar um grupo de renas, Letty tenta liberar seu predador interior, mas acaba se tornando uma presa. Após várias tentativas inúteis, Letty decide que é um bom momento para começar a fazer dieta. No entanto, outro problema surge quando Letty se vê completamente perdido. À medida que o pânico começa a tomar conta de Letty, ele encontra um grande Yeti branco atrás de si. Assustado, Letty se pergunta por que um monstro musculoso está atrás dele, quando ele nem está preso na máquina de lavar. No entanto, ele rapidamente percebe que o monstro não significa nenhum mal, pois o convida para seu iglu. Ao entrar, Letty encontra Deria preparando o jantar. No entanto, antes que Letty possa se acomodar, ele nota que Deria descartou sua camisa e o Yeti também se despir. Para a surpresa de Letty, ele então vê anões e heróis, todos completamente nus dentro do iglu. Temendo que sua refeição envolvesse um molho salgado de bebê de diferentes tipos, Letty começa a entrar em pânico. Ele então abre os olhos e percebe que tudo não passava de um estranho sonho molhado. Ao retomar sua busca por comida, ele se depara com um ovo encalhado. Sua mente começa a imaginar vários pratos que poderia criar com ele. Mas ele rapidamente afasta a ideia, lembrando-se de como sua infeliz jornada começou quando um lenço umedecido roubou seu próprio ovo. Ovo? Virando-se para continuar sua busca por casa, Larry de repente percebe que o gelo sob seus pés se quebrou e ele agora está se afastando da terra. Enquanto Larry demonstra misericórdia em relação ao ovo indefeso, nem todos os seres são tão bondosos. Logo, Larry se vê confrontado por uma enorme baleia que o engole inteiro em questão de segundos. Recuperando a consciência, Larry encontra um homem coberto de cinzas pairando sobre ele. Após organizar seus pensamentos, Larry descobre que o nome do homem é Davy Jones. Ao perceber que está bem dentro de uma baleia, trocadilho não intencional, ele começa a entrar em pânico. Vendo Larry em apuros, Davy o consola e revela um cômodo confortável dentro do estômago da baleia. Ele explica que, como a baleia engole vários Titanics aqui e ali, ele tem uma coleção de itens como joias, utensílios de cozinha, ingredientes para cozinhar e chá. Impressionado com todos os itens, Larry decide explorar mais a casa da baleia.
Enquanto percorre a lavanderia, a área de cozimento e o banheiro, Larry fica cada vez mais impressionado. Eventualmente, ele concorda em ficar com Dave por um tempo, apreciando o conforto e a segurança proporcionados dentro da barriga da baleia. Após uma boa noite de sono, Larry descobre Dave afiando sua faca. Um frio percorre sua espinha ao se perguntar se Dave está planejando comê-lo cru. Nesse momento, Dave o cumprimenta alegremente, revelando que está preparando o café da manhã para eles. Percebendo que deveria assistir menos a documentários sobre serial killers, Larry se desculpa para usar o banheiro. Após o café da manhã, Larry informa Dave que ele precisa ir embora, mencionando que alguém está esperando por ele. Compreendendo a urgência, Dave ajuda Larry a encontrar uma saída. Agindo rapidamente, eles jogam um barril de spray de pimenta sob as narinas da baleia, fazendo com que a baleia espirre violentamente, o que permite que Larry aproveite o impulso e escape da barriga da baleia ileso. Ao pousar em um pedaço flutuante de gelo, Larry encontra uma foca. Esperando aliviar as dúvidas de Letty, Daria compartilha uma história de muitos anos atrás, quando um explorador encontrou um ovo abandonado que chocou e se transformou em um pássaro. Apesar das tentativas do explorador de devolver o pássaro à natureza, ele continuou a segui-lo, levando o explorador a aceitá-lo como seu. No entanto, a história não termina aí. Após a morte do explorador, o pássaro, incapaz de compreender o conceito de morte, se recusa a continuar sua vida. Muitos dizem que o pássaro ainda vive ao lado do corpo do explorador até hoje. Ao ouvir a história assustadora, Letty se molha de medo. Daria informa ainda a Letty que seu filhote pertence a uma família de pássaros que vive ao longo dos rios no norte, na região montanhosa do norte. Quando os filhotes atingem a idade adulta, tornam-se fortes o suficiente para convocar uma nevasca com apenas o bater das asas. No entanto, sabendo que é um completo desajeitado e provavelmente vai estragar tudo, Letty diz a Daria que se o filhote ficar com ele, acabará se tornando um degenerado em um instante. Daria os teleporta para uma habitação comunitária, revelando que talvez ele consiga encontrar um pai mais adequado para criar seu filhote. Observando o lugar, Letty expressa sua admiração pela infraestrutura da comunidade. Daria informa que, se ele optar por viver em uma comunidade, será muito mais fácil para seu bolso em comparação a viver em uma unidade independente. Além disso, se ele tiver problemas à noite, seus vizinhos estarão lá para ajudá-lo antes que Letty possa se permitir sonhar. Daria rapidamente lhe diz que a maioria das casas não é construída para aqueles com pernas longas. Curioso, Letty pergunta ao Sr. Demônio por que isso acontece. Daria revela que, como animais maiores precisam de mais espaço para funcionar, eles raramente vivem em habitações comunitárias, então, naturalmente, há menos demanda. A conversa deles é interrompida por um grupo de heróis selvagens correndo atrás de alguns monstros. Letty pergunta a Daria se eles devem intervir, mas um enorme pássaro monstro aparece e esmaga os intrusos incômodos. Daria informa Letty que, em tais sociedades, os proprietários cuidam de seus inquilinos. Depois de saber que os inquilinos mais fracos são protegidos pelos proprietários fortes, Letty relaxa e promete ao filhote que ele encontrará os melhores pais do mundo, que, como sabemos, não existem. Com um novo objetivo em mente, Letty segue Daria até um apartamento pertencente a um par de ortros unidos. Letty pergunta curiosamente a Daria se o par é casado. Daria revela que, na verdade, são irmãos, que não conseguiram encontrar amor, então acabaram fingindo ser casados um com o outro. Percebendo que este é um caso extremo de Sweet Home Alabama, Letty estremece de horror. Ele então expressa à criatura de duas cabeças seu desejo de um lar para sempre para o jovem filhote. Mas os ortros informam que não podem adotar um bebê devido a restrições de barulho. Afirmando aos ortros, Letty revela que, como o filhote é jovem, ele não fará muito barulho. No entanto, no momento certo, o filhote solta um grito ensurdecedor, causando um desastre. Após sair rapidamente do apartamento, Letty e Daria se aproximam de várias criaturas diferentes, mas tudo em vão. Enquanto
Enquanto fazem uma pausa rápida, a suja Déria diz a Letty que ele deveria apenas cuidar do pássaro, mas Letty balança a cabeça, revelando que o filhote não gostaria de alguém tão patético e fraco quanto ele. Déria concorda com ele, mas diz a Letty que todos que têm pais ruins acabaram se tornando grandes comediantes, então será uma situação vantajosa para ambos. A conversa deles termina abruptamente quando um urso monstruoso e seus filhotes aparecem. Déria se despede e vai conversar com o urso, deixando Larry com os filhotes. Os filhotes recebem Larry calorosamente, mencionando que todos têm falado sobre ele e sua parceira. De repente, um monstro feio aparece e exige que Larry entregue a parceira. Os instintos paternos de Larry afloram enquanto ele tenta proteger tanto a parceira quanto os filhotes de urso. Quando Déria retorna e informa ao monstro maligno que o dragão que ele está enfrentando é conhecido como o Senhor Dragão das Chamas, o monstro rapidamente recua. Mais tarde, o Senhor Demônio elogia Larry por ser um bom pai e proteger os jovens. Sobrecarregado de emoções, Larry decide ficar com a parceira e a nomeia de Pip. Depois de viajar por tanto tempo, Larry reclama ao Senhor Demônio que gastou todo o dinheiro que ganhou vendendo suas fotos de apenas dragões. Como sempre, Déria permanece calmo e diz a Larry que eles passarão o dia ganhando algum dinheiro. Curioso sobre suas perspectivas de trabalho, Larry pergunta a Délia como pode oferecer seus serviços. Em resposta, o Senhor Demônio revela que os dragões sempre foram populares no mercado negro. No entanto, não querendo recorrer a vender seus órgãos para pagar a mensalidade da faculdade de Pip, Larry pergunta nervosamente a Délia se há algo que ele possa fazer enquanto ainda está vivo. Sem perder mais tempo com o dragão estúpido, Délia os teletransporta para um mercado de comércio. Ao ver o mercado movimentado com humanos, Larry instintivamente procura um lugar para se esconder. Mas Délia o assegura de que nesta cidade livre, as pessoas não discriminam com base em espécie ou nacionalidade. Ele ainda revela que, devido à segurança da cidade, vários comerciantes vêm vender seus produtos. Alguns oferecem seus itens de defesa e poções habituais, enquanto outros negociam pepinos proibidos, se é que você me entende. Não possuindo a inteligência necessária para ser um chefe capitalista, Letty diz a Déria que o mercado é um lugar miserável e se vira para sair. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, Déria puxa Letty pela cauda e lhe diz que um perdedor quebrado como ele não deveria reclamar tanto. Temendo por sua vida, Letty tenta protestar, lembrando Déria sobre os heróis miseráveis. Apontando para uma jaula cheia de heróis, Déria informa que o mercado não permite freaks esquizofrênicos que estão sem medicação. Depois de convencer Letty, Déria o leva para conhecer uma coruja chamada Amen para uma oportunidade de trabalho. No entanto, Amen o rejeita, afirmando que não contrata novatos sem uma carta de recomendação. Assim que eles se viram para sair, Pip comunica algo a Amen em linguagem de pássaro, uma linguagem que muda sua opinião. Amen informa a Letty que Pip falou bem dele, então agora ele tem que contratá-lo. Como seu primeiro trabalho, Letty é designado a cortar blocos de árvores e pedras. Questionando por que alguém iria querer blocos, Letty se volta para o todo-sábio Demon Lord, que revela que muitos aventureiros gostam de construir casas ou ferramentas a partir de blocos de materiais. Depois de entender tudo, Letty começa a trabalhar e, após um dia inteiro de esforço, recebe uma única moeda. Como um astuto capitalista, Amen diz a um Letty chateado que, se ele quer ganhar mais, precisa trabalhar mais rápido e melhor. Enquanto Letty chora por não conseguir alimentar Pip, Amen se compadece dele e o designa como recepcionista de hotel. No entanto, logo no seu primeiro dia, Letty afasta quase todos os clientes. No final, Letty volta para Amin chorando por um trabalho diferente. Depois de ser chamado de um incômodo por Amin, Daryl se manifesta e diz a Letty que ele deveria encontrar um trabalho que apenas ele possa fazer. Seguindo o Senhor Demônio, Letty pergunta curiosamente o que ele tem em mente. Déria então revela que Letty pode oferecer serviços de procuração. Compreendendo a tarefa, Letty se encontra com seu primeiro cliente, Robert, um aprendiz de mago. Sendo um fã fervoroso de pelúcias, os olhos de Robert começam a brilhar ao ver um dragão na sua frente. Depois de acalmar seu animado Noodle de perigo, Robert revela seu negócio. Ele diz a Letty que quer que ele finja que o convocou. Assim que Letty concorda, Robert chama seus amigos para impressioná-los. No entanto, quando Letty aparece, seus amigos permanecem impassíveis. Sentindo que algo estava errado, Pip grita com todas as suas forças, fazendo os magos caírem em terror. Confuso com o comportamento de Pip, Letty descobre com Deria que seu passarinho só queria ajudar seu pai. Depois de receber o pagamento, Letty atende seu próximo cliente enquanto Deria cuida de Pip. É então que uma mulher sem pai chamada Lilith se aproxima do Senhor Demônio em uma tentativa de conquistá-lo. Ela diz a Déria que, quando ouviu sobre um peculiar duo de um elfo e um dragão, soube que era ele. Sendo um macho alfa, Déria revela de forma tranquila que está à procura de uma casa com seu amigo dragão. Isso faz com que Lilith fique ainda mais desesperada pelo molho branco de Déria, enquanto recorda uma velha memória de quando ele se tornou o Senhor Demônio. Acontece que Déria foi escolhido como Senhor Demônio através de uma máquina de loteria. No entanto, sem interesse em governar nações de abominações feias, Déria tenta rejeitar o título. Isso surpreende Lilith, que já foi uma jovem cartomante.
Curiosa, ela pergunta a Déria o que ele deseja e descobre que o elfo está apenas interessado em ler enciclopédias sobre animais estúpidos. Quando Déria se vira para sair, ele é forçosamente levado pela agência do Senhor das Trevas para a Torre do Senhor Demônio para sua inauguração. No entanto, em vez de ficar parado, Déria escapa, fazendo com que Godfrey, o grande camareiro, e seus capangas o procurem por todo o palácio. Sempre que tentam alcançar Déria, o elfo ativa inconscientemente um feitiço anti-intruso, fazendo com que Godfrey e seus homens sofram muito. No final, a agência permite que ele vá embora. No presente, Lilith percebe que levará mais 100 anos para Déria se comprometer com ela, então acaba saindo. Enquanto isso, Let ganha seu sustento pelo dia e se dirige para se lavar quando um homem se aproxima dele. Ele pede a Let que o ajude a carregar algumas coisas até uma cabana em um salão nos arredores da cidade. Sem ter nenhum conceito de perigo com estranhos, Let concorda e chega à parte sombria da cidade, onde se vê capturado. Enquanto os humanos malignos jogam Let em uma cela, ele diz a Pip para deixá-lo e fazer sua fuga, mas em vez de ouvir seu pai, Pip motiva Let a reagir. Motivado, Let ignora todas as ameaças que recebeu de seus captores e tenta se libertar. Enquanto tenta destruir a prisão, um Orobas de aparência infeliz o captura e diz a Let para se calar, mas o dragão assustado implora para que ele não o transforme em uma arma legal. Confuso com o comportamento de Let, o Orobas pergunta se ele precisa de comida para o filhote. Aproveitando essa oportunidade, Let diz ao cavalo como precisa sair da prisão. Como alguém está esperando por ele, o Orobas abre a porta suavemente, revelando que ela estava destrancada o tempo todo. Ele diz a Let que, se ele quer sair tão desesperadamente, pode. No entanto, antes de ir, ele deve conhecer os outros. Isso assusta Let, que se pergunta se do outro lado da porta, um grande lobo negro oleoso está esperando para atacar e devorar seu traseiro. Quando o Orobas abre a porta para outra cela, Let descobre um monte de criminosos sem graça e relaxa. Ao ser apresentado a todos, Let descobre que o Orobas é conhecido como Steve. Durante sua conversa com o Orobas, Let descobre que todos são cativos. Ele pergunta a Steve se ele já tentou sair. O Orobas revela a ele que a masmorra faz parte de uma arena de combate, que tem suas próprias vantagens. Não convencido, Let tenta dizer a Steve que eles podem enfrentar algum tipo de problema mais tarde, mas Steve ri e mostra a Let uma jacuzzi. Afinal, quem precisa de liberdade quando se pode ter uma jacuzzi? Depois disso, ele leva Let a uma sala de ginástica, revelando que nunca precisará se preocupar em se tornar um perdedor gordo como ele, já que pode malhar a qualquer momento que quiser. E para entretenimento, eles têm um teatro de primeira classe. Ao fazer um tour pelo calabouço, Let se percebe que esses personagens secundários feios estão vivendo uma vida melhor em comparação a ele. Afugentando os pensamentos negativos, Let se lembra de que o anime ainda leva seu nome. O toque de um sino chama a atenção de todos, enquanto um carcereiro ordena que Let se prepare para sua luta contra os esqueletos mortos-vivos. Antes de ter a chance de bombardear Steve com perguntas, Let é levado a uma arena, onde um narrador cumprimenta energeticamente o público e revela que, no show de hoje, o exército dos mortos-vivos enfrentará um dragão. Quando Let aparece na arena, ele é perseguido pelos irmãos Esqueleto. Virando-se para correr para o outro lado, Let acidentalmente atinge os esqueletos com sua cauda, derrotando todos eles. Ao retornar ao calabouço, Let encontra os irmãos Esqueleto vivos e bem. Notando a expressão surpresa de Let, Steve lhe diz que seus shows são roteirizados, revelando que baseiam suas lutas nas odds de apostas para garantir que a casa tenha um lucro exorbitante. A conversa chega ao fim quando Steve deixa Let, lembrando-o de que humanos e monstros podem coexistir. Mais tarde, Let chega e encontra o berço de Pip vazio, fazendo-o entrar em pânico. Em seu estado de desespero, um carcereiro leva Let até Pip, revelando que, quando estava na arena, pediu gelo para Pip. Nesse momento, Let se vê relembrando as palavras de Steve. Depois de encontrar Pip, Larry tenta cochilar enquanto se pergunta o que Déria deve estar fazendo sem ele. De volta ao mercado, Déria aproveita a vida ao máximo. Ele participa de uma competição de bebida e derrota todos. Após 10 dias, Larry fica irritado quando Déria não aparece para salvá-lo. De repente, os carcereias chegam e informam os monstros que o Marquês morreu e que seu filho mais velho agora quer que todos sejam eutanasiados. Antes que Larry possa surtar, os monstros preparam um plano de fuga. Quando os Anjos da Morte chegam para matá-los, eles conseguem arruinar seus planos. No entanto, justo quando o grupo de Let está prestes a escapar, eles se veem cercados por um grupo de soldados. Antes que possam fazer mal a Let ou aos monstros, Déria chega e os coloca sob um feitiço de sono. Após chegarem a um local seguro, Steve e o restante dos monstros decidem se tornar um circo itinerante, enquanto Let retoma sua jornada com Déria. Durante a viagem, Let boceja e diz a Déria que ultimamente não tem dormido o suficiente. Vendo o dragão se contorcer de sono, Déria pede a Let para cochilar. Com isso, Let pega um travesseiro e adormece em um lugar onde está viajando com uma Demon Lord feminina com grandes planos. Enquanto isso, Pip avista um pássaro voando no céu e pergunta a Déria se pode ir brincar. Depois de avisar o filhote para ter cuidado com estranhos, Déria permite que Pip vagueie pela floresta.
Enquanto Pip explora a floresta sozinho pela primeira vez, ele encontra um homem triste. Ao ver o homem chorando, Pip decide se intrometer e pergunta ao homem por que ele está chorando. O homem se apresenta como Sr. Leprechaun, revelando que ele costumava viver em um sapato, até que um herói passando o esmagou com o pé e jogou o sapato em um rio, deixando ele e seus amigos sem teto. Depois de ouvir a triste história do Sr. Leprechaun, Pip diz que vai ajudá-los, revelando que seu pai também está procurando um lar. Confuso sobre por que um dragão precisaria de um lar, o Sr. Leprechaun pergunta curiosamente a Pip por que seu pai está procurando um lar. Em resposta, Pip orgulhosamente revela que tudo faz parte do plano de dominação mundial de seu pai. Após a conversa, Pip carrega o Sr. Leprechaun e o ajuda a se reunir com seu amigo perdedor. Justo quando os dois leprechauns expressam o desejo de ficarem em um velho sapato de couro, Pip avista um herói usando sapatos de couro, nascendo com grandes bolas de aço. Pip diz a eles que tentarão sequestrar o sapato do herói. Isso faz com que os leprechauns fiquem preocupados, pois dizem a Pip que se tentarem roubar o sapato de um herói, acabarão sem cabeça em uma vala. No entanto, Pip assegura de que tudo ficará bem. Com um objetivo em mente, Pip pula em uma árvore e direciona um exército de vermes em direção aos heróis, fazendo com que eles corram em pânico. No meio do caos, um dos heróis deixa para trás seu sapato, que os leprechauns rapidamente reivindicam como seu novo lar. Ouvindo a voz de Larry, Pip corre para os braços amorosos de seu pai. Depois, Larry reclama com Daria que ele não deveria ter permitido que seu precioso filho vagasse pela floresta, ao que Daria revela que, quando estava crescendo, enfrentava constantemente seres sedentos de sangue. Curioso, Larry pergunta por que ele vivia em um ambiente tão perigoso. Daria conta que foi aprendiz de um mestre que vivia na selva. Ao saber que Daria teve uma infância inteira, Larry, que anteriormente acreditava que nenhum buraco no mundo seria forte o suficiente para dar à luz o Senhor Demônio e que ele simplesmente havia surgido à existência, pergunta a Daria mais sobre sua vida. Depois de descobrir que os elfos são socialmente autistas, um sorriso largo se forma no rosto de Larry. Ele diz a Daria que não consegue imaginá-lo como um menino normal. Notando o olhar ansioso de Pip e Larry, Daria suspira e conta sobre sua infância. 1000 anos atrás, em sua busca por conhecimento, Daria tentou construir uma biblioteca para si mesmo na antiga árvore Yggdrasil. No entanto, após falhar, os elfos Boomer o enviaram para o exterior para estudar sobre uma serpente gigante conhecida por ser tão antiga quanto a árvore Yggdrasil. Depois de suportar uma jornada cansativa, Daria é recebido pela serpente Jormungandr, que se torna seu mestre pelos anos seguintes. No entanto, Daria enfrenta constantemente o problema de ter sua casa destruída pela serpente desavisada. Isso leva Daria a desenvolver um interesse em construir casas. Com as Irmãs Cinzas lhe emprestando materiais, Daria consegue finalmente construir uma casa perfeita após várias tentativas frustradas. Depois de deixar os cuidados protetores de seu mestre, Daria se torna o Senhor Demônio e encontra um dragão negro com um QI negativo chamado Varney. Surpreso ao ver o poderoso dragão negro gaguejar como um idiota socialmente desajeitado, Daria diz a Varney para relaxar, o que apenas aumenta sua ansiedade. Após se acalmar, Varney observa o elfo e se pergunta se a armadilha, como homem, é realmente o Senhor Demônio. Enquanto isso, Daria tenta escapar dizendo a Varney que ele não é o Senhor Demônio. Mas Varney se recusa a desistir e diz a Daria que ele precisa desesperadamente de ajuda. Ao observar a aparência de Varney, Daria percebe que ele é um mosmo dragão negro que os heróis colocaram uma recompensa. Depois de se gabar de suas próprias habilidades, Varney implora a Daria para ajudá-lo a encontrar uma propriedade, mas o Senhor Demônio sugere que ele considere falar com um corretor de imóveis, ao contrário dele. Isso enfurece Varney, que faz uma careta para Daria e o acusa de desconsiderá-lo de forma rude, apesar de sua abordagem educada. Sem se deixar intimidar pela tentativa de Varney de amedrontá-lo, Daria lhe diz que essa não é a maneira de pedir ajuda. Varney então muda sua abordagem e rola no chão implorando por ajuda. Ao ver uma criatura poderosa como ele envergonhar sua espécie, Daria sente vergonha alheia quando Jormungandr aparece do nada. Ela pede a Daria que ajude Varney, afirmando que ele veio de longe especificamente para solicitar sua assistência. E assim, para dar continuidade à trama, Daria relutantemente concorda em ajudar Varney. Ao chegar na Fortaleza Curse, também conhecida como a Fortaleza da Guilda dos Heróis, Daria pergunta por que Varney precisa de uma propriedade lá. Varney revela que, como não pode fazer uma casa surgir do nada como um verdadeiro Senhor Demônio, eles terão que sequestrar a propriedade de algum humano patético. Descontente com a ideia, Daria se vira para sair, quando Varney astutamente diz que informará o professor deles sobre sua recusa em ajudar. No final, Daria submete-se relutantemente ao plano de Varney e entra na guilda em estilo FBI. Enquanto a multidão tenta escapar freneticamente, Varney anuncia que pode ser um canalha, mas tem princípios. Ele pede a todas as moças bonitas que saiam, para que possa livrar o mundo de garotas feias com costas enormes e homens com calvície. Após sua declaração, Varney solta suas chamas, queimando os indivíduos esteticamente desagradáveis presentes à sua frente. No entanto, determinados a salvar sua reputação, os heróis tentam reagir.
Daria intervém e usa sua magia para desarmá-los, fazendo Varney torcer por ele. Ele orgulhosamente revela a todos que é o grande e mau Senhor Demônio. Isso aterroriza todos os heróis, já que o Senhor Demônio havia se tornado uma lenda do passado. Depois de lidar com os humanos incômodos, Daria se vira para sair. Ele diz a Varney que, como ele fará da fortaleza seu lar, seu trabalho está feito. Mas, nesse momento, Varney alegremente revela que quer conferir uma propriedade na praia. Frustrado com as travessuras de Varney e seu constante desrespeito, Deria lhe diz que despreza criaturas como ele. Mas Varney retruca, dizendo a Deria para guardar suas lamúrias para seu terapeuta de cabelo azul. Após discutirem como dois casais casados, Deria aconselha Varney a simplesmente construir uma casa que seja amigável para dragões. Convencido pela ideia, Varney pergunta curiosamente o que ele tem em mente. O Senhor Demônio revela que vai pegar alguns materiais de seus amigos e depois pedir para que ele pule sobre eles para ver se suportam seu peso. No entanto, Varney diz a Deria que não deveriam incomodar seus amigos quando podem simplesmente usar os NPCs. Depois de dizer o suficiente, Varney e Deria embarcam em uma aventura, destruindo várias fortalezas para testar se conseguem suportar a força de um dragão. Após realizar uma pesquisa extensa, Deria revela que é impossível para um dragão viver em um lugar construído para humanos, concluindo que Deria sugere a Varney que eles deveriam pagar os anões para construir uma enorme mansão para ele. No entanto, Varney o lembra que há um pequeno problema em seu plano, já que os anões são conhecidos por odiar dragões. A conversa deles é interrompida quando Varney, de forma impulsiva, ataca outra fortaleza sem motivo algum. No entanto, desta vez, Deria se recusa a ajudá-lo, o que deixa Varney chateado enquanto tenta agredi-lo verbalmente. O Senhor Demônio Derier responde calmamente, chamando-o de perdedor sem teto. Durante sua sessão de provocações, alguns humanos perdem a vida, mas tudo bem, pois Deria aprende com Varney que é seu trabalho, como o melhor GS, proteger os monstros de heróis sedentos por sangue. Após acalmar sua raiva em relação a Varney, Deria pergunta a ele por que quer uma casa. O dragão revela que está envelhecendo e ainda não conseguiu acasalar com uma dragão fêmea. Se ao menos tivesse uma casa própria, então estaria feliz e estabelecido com uma família. Ao perceber que Varney quer que ele ajude aqueles inferiores a ele em termos de força, Deria ri e promete ao dragão que fará o seu melhor. Aliviado com isso, Varney voa na esperança de encontrar um lar para descansar no presente. Daria encontra Pip e Letty exaustos e lhes diz que irá recapitular mais 100 anos de sua vida. Em outro vídeo, como a má sorte de Daria quis, Hunter Huey se depara com sua pegada e faz disso sua missão de vida, caçá-lo. Ele se lembra de que, alguns meses antes, havia acabado de terminar um trabalho que envolvia roubar um ovo de dragão, e estava acampado do lado de fora das minas de Zorada quando encontrou pela primeira vez o dragão vermelho. Ao ver o dragão agir como um completo fraco, Huey chega à conclusão de que ele deve ser uma nova espécie do dragão vermelho. Com Letty incapaz de lutar ou voar, Huey conta animadamente a Albert, seu parceiro no crime, que eles terão a pele dele na próxima vez que o avistarem. Depois disso, os dois caçadores dedicam suas vidas a encontrar Letty. Eles chegam ao Templo da Queda na esperança de capturar Letty, mas descobrem que o dragão já havia partido. Isso deixa Albert chateado, que diz a Huey que eles deveriam apenas roubar o templo. Mas Huey o lembra de que são canalhas com princípios. Eles só podem roubar quando um trabalho exige. Ao ver as pegadas que levam à Floresta dos Mortos, Huey fica assustado, mas Albert o tranquiliza, dizendo que todas as histórias de fantasmas sobre a floresta são tão falsas quanto o amor de um influenciador do Instagram. Para um homem de meia idade com um iate para crianças. No entanto, a ideia de entrar em uma floresta morta não agrada ao caçador, e assim eles acabam encontrando um caminho diferente que os leva à casa nas colinas. Enquanto observam a casa, Huey se pergunta se um dragão realmente vive de forma tão civilizada. Isso irrita Albert, que diz a Huey para não fazer estereótipos racistas. Huey o lembra de que as Irmãs Cinzentas lhes deram um mapa afirmando que encontrariam o dragão usando. Enquanto Huey se prepara para a invasão, ele é lembrado de seus princípios. Ele diz a Albert que só pode invadir duas coisas, sua mãe e uma toca. Após ouvir aquela péssima piada sobre a mãe, Albert decide fazer uma pausa e convida Huey a se juntar a ele. Enquanto relaxam, eles avistam heróis entrando na casa com facilidade. Intrigados, os caçadores espiam e testemunham os heróis sendo atacados por monstros. Os monstros revelam que seu chefe, o Senhor Dragão Flamejante, está atualmente ocupado com seu plano de dominação mundial. Depois de ouvir a história sobre o poder do Dragão Vermelho, Huey e Albert correm para a guilda mais próxima. Eles alertam os aventureiros sobre o Senhor Dragão Flamejante e seu plano maligno de dominação mundial, fazendo todos entrando em pânico. E assim, os rumores de que Letty é um dragão Shed se espalham como fogo. No dia seguinte, Huey e Albert esperam para emboscar Letty quando descobrem cuspindo fogo sobre um grupo de bandidos. Apavorados, os dois caçadores decidem recuar e caçar o dragão em outra ocasião. Na verdade, foi a magia da espada do Senhor Demônio que havia torrado os bandidos. Depois de eliminar seus inimigos, Letty e Daria vasculham seus bens quando encontram uma garota humana amarrada em uma das caixas. Quando a garota começa a acordar, ela acusa Letty e Daria de sequestrá-la.
dela, revelando que é filha de um homem com um nome excepcionalmente longo. Intervindo, Daria assegura a Nell que Letty não sequestraria uma garota feia como ela. Confiando nas palavras de Daria, Nell confia a ele que fugiu de casa e busca um lugar para se esconder de quem a persegue. Enquanto Daria os teletransporta para uma caverna, Nell expressa seu desejo de tomar um banho. Daria tenta atender ao desejo de Nell, mas falha. No final, Letty ferve água para Nell tomar banho. Com os nervos acalmados, Nell revela que fugiu de casa porque seu pai comeu seu cupcake sem pedir. De repente, um grupo de heróis chega acusando Letty de sequestrar a princesa. Antes que consigam prender Letty, Daria chega e lida com eles. Mais tarde, Letty convida Nell a viajar com eles até que ela se sinta pronta para voltar para casa. Com um sorriso, Nell concorda, mas rapidamente volta a se comportar como uma criança mimada. No dia seguinte, Daria é visto cuidando de Nell. Ele pergunta se ela dormiu bem e a princesa orgulhosamente revela que se acostumou a acampar enquanto coloca a cama de casal de volta na bolsa de Daria. Mudando de assunto, Nell pergunta por que Letty tem agido de forma estranha, mas então supõe que é porque Letty precisa botar ovos. Ao ouvir isso, Letty grita com Nell, lembrando-a de que ele é um homem. Daria intervém e diz à princesa que Letty está nervoso porque ele pediu que decidisse qual propriedade gostaria de visitar a seguir. Antes que Nell consiga fazer sentido para o grande lagarto, um Djinn chamado Nashin chega. Ele revela que é um conselheiro fiscal do Serviço de Receita Interna não humano e veio perguntar sobre os impostos de renda não pagos de Larry. Ele explica ainda que desde que Larry saiu da casa dos pais, agora ele é obrigado a pagar impostos. Impostos? O assunto de impostos confunde Larry, já que ele só se lembra de ter estudado que as mitocôndrias são a usina de energia de uma célula na escola. Suspirando, Nashin decide ajudar Larry e o leva para declarar os impostos. Depois de entregar o formulário, Nashin informa Larry que ele precisa escrever sobre seus empregos. Durante esse tempo, Nell consegue ver seu cartão de status e zombar de Larry por ser um dragão tão patético. Retornando com seu formulário, Nashin diz a Larry que ele é elegível para solicitar um auxílio infantil. Depois de discutir tudo, Larry se vira para sair quando Daria e Nashin falam sobre diferentes tipos de impostos que Larry precisa pagar. Nesse momento, Larry percebe que pode ouvir Daria e Nashin falando, mas não consegue compreender uma única coisa que disseram no último minuto. Após acordar de seu mini-coma, Larry é informado por Nell que ela e Pip foram em frente e escolheram uma propriedade para ele visitar. Daria se junta à conversa e revela que a propriedade está localizada na cidade real. Percebendo que estão completamente condenados agora, Nell e Larry fazem seu caminho ansiosamente pelos esgotos. Ao chegarem ao calabouço subterrâneo, Nell percebe que é o mesmo calabouço usado para treinar heróis. Isso surpreende Larry, mas Daria percebe rapidamente. Ele explica que, como os monstros são conhecidos por viverem em masmorras, o rei decidiu construir um complexo de treinamento para que os heróis praticassem com monstros de verdade. Para concluir, Daria diz a Letty que, se ele escolher viver nesta masmorra, se tornará um servidor público. Mas Letty percebe por conta própria que não viveria muito tempo para ver outro dia se ficasse ali. Enquanto Nell e Pip se dirigem animadamente para explorar a masmorra, Letty os segue relutantemente. Após não conseguir localizar um caixão de ouro no meio do corredor, Nell percebe que tudo que sabia sobre as masmorras é falso. Apesar de saber que sua vida é uma mentira, ela decide continuar em frente. Ao longo do caminho, o grupo encontra muitos monstros até finalmente chegar à frente da área do chefe. No entanto, quando Letty não consegue abrir a porta, Daria revela que eles precisarão de itens necessários para prosseguir. Ao ouvir isso, Letty sente que a masmorra parece estranhamente familiar. Daria informa que a masmorra foi criada pelo homem que fez o Templo da Queda. Não impressionado com a informação, Letty, Nell e Pip localizam a chave para abrir a porta. Mas então, de repente, o teto começa a descer sobre eles. Nesse momento, Pip encontra uma porta secreta que leva o grupo ao Castelo Real, para o desgosto de Nell. Acreditando que Letty, agora notoriamente conhecido como Senhor Dragão de Chamas, está mantendo a princesa como refém, os cavaleiros o cercam, prontos para derrubá-lo. Enquanto isso, Letty tenta entender por que está nessa situação. Daria rapidamente o ajuda a recapitular, revelando que, após ele entrar no castelo, encontrou um grupo de heróis que ele cuidou com sua magia. No entanto, os humanos interpretaram essa situação como se o Dragão de Fogo estivesse tentando sequestrar o castelo, o que levou ao seu atual dilema. Enquanto Larry se pergunta se a situação pode piorar, Daria revela que o rei acredita que ele sequestrou Nell. Ao ouvir isso, Larry pede a Nell para esclarecer o mal-entendido, mas a garota o interrompe dizendo que não vai falar com o pai até que ele se desculpe por ter comido seu cupcake. Suspirando, ele se volta para Daria e pede que o teletransporte para fora. Mas o Senhor Demônio revela que não podem fazer isso, pois o castelo está protegido contra a magia de teletransporte. Sendo o único com bom senso, Daria anuncia que eles vão construir sua própria linha de defesa. Ele envia Pip para eliminar os guardas com seu grito mortal, enquanto eles selam todos os portões externos. Com todos os
os pontos de acesso importantes sob seu controle, Nell e Pip começam a comemorar. Enquanto isso, Daria anuncia que a próxima fase do plano é tomar medidas de contra-ataque. No entanto, antes que Nell possa se juntar a Daria, Larry lhe diz para ficar para trás, lembrando-a de que eles estarão lutando contra seu pai afinal. Irritada, Nell revela que vai inverter a situação e dar a seu pai problemas de filha. Isso será uma homenagem a todas as garotas de cabelo azul com problemas de pai. A princesa ainda diz a Larry que não conseguirá se perdoar se deixar seus amigos em um momento de necessidade. Respeitando a decisão de Larry, Larry se junta a Daria. Enquanto se preparam para atacar, Daria convoca os gnomos, que os ajudam a lançar pedras contra as vanguardas do exército real. Ao testemunhar a batalha se inclinar a seu favor, Nell prevê com confiança que seu pai, em breve, ordenará a retirada do exército. No entanto, à medida que o dia se transforma em noite, Nell e Leti ficam exaustos enquanto aguardam a retirada do exército. Finalmente, Nell desaba e xinga Daria por permitir que os gnomos voltassem para casa. Daria defende suas ações, enfatizando seu compromisso em tratar seus funcionários com respeito. Buscando uma nova estratégia, Daria decide usar a grade para prender os soldados. Infelizmente, seu plano falha quando os soldados começam a escalar as paredes. Sem saída, o rei apela ao dragão de fogo, pedindo que ele devolva sua filha ilesa. Ao ver as lágrimas de Nell, Leti percebe que é hora de o pai e a filha se reconciliarem. Com a ajuda de Daria, Leti atrai o rei para uma sala onde ele encontra Nell e a abraça. Enquanto isso, Leti conta a Daria como ele finalmente percebeu que seu pai o expulsou para seu próprio bem. Isso faz Daria sorrir orgulhosamente. Após se reconciliar com sua filha, o rei reconhece Leti como a verdadeira vítima da situação e pede desculpas a ele. Ele pergunta a Leti se ele quer um lugar na masmorra, mas Leti, hesitante, diz que gostaria de procurar outro lugar depois de todo o fiasco. Compreendendo a gravidade da situação, o rei oferece a Leti um pouco de pó de fada, permitindo que ele voe. Enquanto isso, Nell apresenta a Leti um fragmento de uma pedra mágica, guardando a outra metade para si. Ela explica que essa conexão sempre os unirá. Após se despedir de seu novo amigo, Leti sobe aos céus. Enquanto voa, memórias voltam à sua mente, lembrando-se de que a primeira vez que viu o mundo de cima foi quando estava sentado em cima da cabeça de seu pai. Nos registros de sua história, esse evento seria lembrado como o momento em que Leti ficou encantado pela beleza da princesa, levando-o a prometer nunca prejudicar a cidade que abrigava sua princesa. E isso nos leva ao final do anime. Não se esqueça de curtir e se inscrever se você gostou, e deixe seus comentários abaixo, pois eu leio todos eles. Até a próxima, cuide-se!